Hoje estamos aqui com uma empresária que ninguém imagina o caminho que ela percorreu. Mas antes de tudo, eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Pedro Valente. Siga, Pedro! Que prazer! O programa Mirella Convida, me convidaram, eu vim. Boa! Adorei e tô Pois aqui é. super feliz e honrada. Toda minha, honra toda minha. E ainda mais por causa de nossa convidada, que ela é uma pessoa que... A gente não vai falar muito sobre isso aqui, mas que a história é uma das coisas mais geniais e que ela conta pouco. Você conta pouco sua história. Já falei pra você, tem que contar mais. Uma É história verdade. super inspiradora, Mi. E você vai saber agora também, porque você não conhece. Não. E eu, assim, eu tô encantada já pelo um pouco que você me falou. Pois é, e foi muito pouquinho. Você vai saber muita coisa. É mesmo? E quem é ela, Pedro? Ela é Maísa, Mamá. Bem-vinda, Mamá. Obrigada. Que bom ter você aqui. Obrigada, meus amores. Cada momento com você sabe que é super especial pra mim, né? Você sabe disso. Ela é um imã, né, Pedro? Um imã de pessoas boas. É verdade. Eu tenho vontade de ficar com ela o tempo inteiro. Aí a gente vai ter que brigar. Eita! Mamá, primeira meu coisa... filhinho. Pois é, porque ela me chama de meu filhinho. É, eu também quero entender essa relação. Você também quer ser chamada de minha filhinha, né? Eu sou ciumenta e possessiva. Pois a primeira coisa que, assim, foi muito legal quando a primeira vez a gente conversou e você falou um pouco de sua história, porque quando eu conheci Maísa, eu conheci ela como minha cliente. Na Boa Nova Propaganda, minha agência, a Cristal, na época Óticas Pop, as óticas foram minha cliente, e aí a gente teve uma relação inicial de profissional, cliente e agência, e depois a gente foi aprofundando tal, aí veio a segunda marca Cristal e tal, e depois viramos amigos. Mas eu já conheci ela como empresária de sucesso, né? Ah, bacana, bacana. Mas depois a gente soube, conversando e aprofundando toda a história, toda a origem. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você, para me saber dessa história, quem está assistindo saber também, que seu primeiro trabalho foi vendendo Abafa Banca. Abafa a banca. Explique aí para as pessoas o que é Abafa Banca, quem não souber o que é. É, eu não sei. Primeiro veio essa relação, eu e Peu de filhinho, deixa eu te esclarecer, é que a primeira vez que ele entrou na minha sala, eu olhei para aquele menino com aquele cabelinho todo cacheadinho, eu falei assim, gente, é um anjo barroco. Ah! Eu não tenho mais esses Cadê cachinhos, os cachinhos? Ah, cortou. Ele tá tipo... Sim, mas voltando à sua pergunta, Peu, o Abafa a Banca foi bastante interessante, porque quando... meu pai se separou de minha mãe, eu tinha 2 anos de idade, aí nós tivemos que procurar como minha mãe nos criar, né? E aí foi um processo assim, meio complicado para ela, mas todos nós nos adaptamos ao momento, o que tínhamos que fazer. Uma nova realidade. Uma nova realidade, porque minha mãe dormiu rica e acordou pobre, porque meu pai foi para comprar uma fazenda em Minas e não voltou. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Eu o conheci com 15 anos de idade. Mas aí veio a história de tentar a vida. Então, minha mãe tinha um amigo que era prefeito de Itamari, e a esposa dele também, por minha mãe ser bem relacionada na cidade. Aí resolveu, disse assim, Carmelita, eu tenho uma casa que você pode fazer de pensionato em Bom Jesus da Lapa. Uhum. Tem a época de Romaria, né? Então, muita gente que vai, tem a história da gruta. E aí, minha mãe foi nessa aventura com 3 filhos, deixou 2 com minha tia e nós fomos. E lá, minha mãe não parava de trabalhar. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, minha irmã começou a vender refrigerante, meu irmão engraxava sapato e eu resolvi fazer Abafa Banca. Mas era tão gostoso fazer o que é Abafa Banca? É isso, como é o Abafa Banca? Você sabe que suco? Sim. Você tá com a blusa que lembra que suco de limão? Sei, aquele pozinho, né? Mirella Tang, o apelido dela agora. Boa. Aí, você faz o suco, com aquele era um saquinho que você joga na água e você dissolve, bota açúcar
que naquela época não tinha nem essa história de adoçante, era açúcar mesmo. E aí você botava na forma de gelo. E aí você botava os palitinhos. E botava no congelador. E do congelador, aí depois servia, eu botava no isopor, numa caixinha e tal. E eu comecei a vender. Isso com quantos anos? 8 anos. 8 anos de idade. 8 anos de idade. O que é que a gente estava fazendo com 8 anos de idade? Brincando de boneca. Ah, imagina. Eu de carrinho, né? Eu não gostava de... Você gostava de desenho animado? Amava. Gosto até hoje. Eu não gosto, não. Aí você não falou de boneca, foi terrível. Porque eu só tive uma boneca na minha vida, que era aquela da goiabada seca, que ela não tinha de trocar roupa. Eu queria uma boneca para trocar de roupa. Eu fazia as roupas. Mas aí foi interessante essa história do Abafa-Banca, porque depois, agora, quando eu entrei em faculdade, eu vim atestar que eu já era empreendedora. Porque eu vi os meninos que eram menos favorecidos, aí eu disse assim, poxa, eu vou comprar mais isopor. Aí comecei a comprar, então eu comecei a ajudar aqueles meninos a também eles terem uma renda. Olha, é quase um Sebrae infantil, né? Você pegou e passou o seu know-how de fazer Abafa-Banca para outras crianças ganharem também. E minha irmã, também mais velha, participava. Minha irmã era bem Caxias para a gente estudar, Gracinha, que se estiver me ouvindo. Aí minha mãe botava para ela ficar vigiando o estudo, né? Não estudou direito, era no caroço de milho. Aí... Então, nessa época, eu vi o quanto a gente também pode ajudar outras pessoas, mesmo você dentro da sua limitação. Claro. Isso é uma coisa que sempre eu tive comigo, eu sempre olhar ao lado. E nessa época, nós fazíamos, em Bugis da Lapa, nós não tínhamos condição de comprar gibi. E gibi era uma coisa assim... É uma revistinha, né? Aí nós recolhíamos, eu e essas crianças... meus coleguinhas, aí nós íamos recolher o gibi e vendíamos o gibi para quem também já queria segunda mão. Então, era divertidíssimo. Que máximo. Porque vendíamos o gibi. E isso seu pai já tinha ido embora? Meu pai estava fora. Outra história. Estava na fazenda. E como era? E sua mãe? Não, minha mãe lá. Trabalhando com pensionato, né? E aí, pronto, nessa história, aí minha mãe inquieta, disse, eu vou tentar em outro lugar uma condição melhor para os meninos, para recolher os 2 irmãos que estavam com minha tia. E aí nós resolvemos ir para São Paulo. Aí minha mãe foi para São Paulo, e foi tão interessante a saída para São Paulo, porque ela não tinha condição de levar todos. E aí eu e minha irmã, Gracinha, nós fomos em um carregamento de abacaxi. Caramba! Nós fomos em um caminhão. Gente, isso você tinha quantos anos? Aí eu já estava com uns 9 anos, mais ou menos isso. Aí foi porque nós ficamos um período curto lá em Bugis da Lapa, porque ela estava inquieta de reunir todos os filhos. E minha mãe era assim... Leoa. Uma leoa, né? E aí... Minha mãe foi e eu fiquei com meu avô, aí depois ela recolheu e foi catando, né? Mar, rapidinho, uma coisa que eu sempre tive essa curiosidade, desde que você contou essa história, eu nunca te perguntei. Mas existia alguma versão que sua mãe te falava para você ou para sua irmã, do porquê que ele teria assumido? Vocês não perguntavam, cadê meu pai? Não, ela colocou da forma que foi. Ele vendeu, nós tínhamos um armazém e ele tinha uma pequena fazendinha, né, lá em Itamari. E ele vendeu, ele era tipo um coronel nesse nosso interior. Aquele homem bonito, lembro-me bem assim, pouco só da calça dele assim, balançando de linho, que ele usava só linho, tipo aqueles coronéis. E aí ela disse, seu pai foi comprar uma fazenda, vendemos tudo, e ele foi para Belo Horizonte para comprar uma outra, para depois recolher os filhos. Só que depois veio a notícia para minha tia, Guiomar, que era de Conquista, e dizendo que não estaria voltando para pegar, porque ele achou que ainda não estaria no momento. E nisso, nunca mais apareceu. E aí eu vim conhecê-lo quando eu tinha 15 anos, que ele teve um pequeno infarto, ele tinha um problema de coração, e aí eu fui, porque ele estava mal,
para conhecê-lo. Eu queria conhecê-lo. Antes dele morrer. Antes dele morrer, mas morreu bem depois. E aí foi essa, mas ela contou, nunca nos poupou de contar a verdade. E ela ficou, esperou, mas depois ela foi à luta. Desculpa-me. Não, imagina, fale. E ela nunca casou? Não. Minha mãe sempre teve uma preocupação muito grande de não ter outra pessoa, porque tinham 3 mulheres. Então, ela sempre teve a preocupação de ter uma pessoa que não fosse o pai, para estar dividindo o mesmo espaço conosco, por principalmente ter 3 mulheres. Medo que você levou também para a sua história de vida, não foi? Com certeza. Mas na frente você vai contar isso. Mas eu interrompi sua história, sua jornada. E o caminhão de abacaxi. Caminhão de abacaxi. Eu tive uma creca na cabeça, que eu não sei que diacho. Gracinha. Aí... Era dentro do caminhão de abacaxi? Dentro dos abacaxis? No carregamento. No carregamento. Ao vento? Não, tinha uma lonazinha para não molhar a gente. Para não molhar os abacaxis. Os abacaxis. Vocês eram só mais 2 abacaxis. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu sou um abacaxi já? Era. Você já era. Mas eu era um abacaxi doce. Boa, Mai. Então, e aí minha irmã... E nós fomos, mas nós nos divertimos, porque esse senhor, o seu Oswaldo, era muito amigo de minha mãe. E aí ela disse assim, poxa, eu estou confiando em minhas filhas e tal. Mas assim, eu fico pensando o quanto ela sofreu para ter que fazer isso, sabendo como minha mãe. O quanto ela sofreu para também dizer assim, poxa, traga as minhas filhas sem estar lá. Uhum. Então, ela deve ter... o sistema, na verdade, faz com que nós, mulheres, dito, a mulher é forte, né? Claro. A mulher é forte, a mulher pode, mas não é bem assim. Porque nós choramos, nós sentimos tristeza, nós sentimos medo. Então, tudo isso. Mas o sistema já diz, a mulher é forte. Agora, como era o psicológico de sua mãe? Era essa a pergunta que eu queria fazer. O que é que você sentia, né? Eu sentia... Ela sempre era forte? Uma coisa que eu sentia muita falta era, assim, de um beijo dela. Porque depois eu fui fazer terapia, já adulta, né? Aí eu descobri. Era uma forma de defesa dela. Então, ela não podia mostrar fragilidade. A emoção era fragilidade. Então, aquela fortaleza não poderia passar de jeito nenhum, porque nós tínhamos que ser fortes. Então, e seguimos dessa forma. E ela criou 5 filhos maravilhosos, todos, como diz no popular, todos deram pro bem. Todos encaminhados. Todos encaminhados, graças a Deus. E pessoas de caráter, que eu acho que é o mais importante, de índole, né, boa, e sempre querendo... não mostrar para ela, mas mostrar para a gente. Ela sempre dizia assim, olha, se você, minha filha, amanhã for varrer uma rua, você for fazer uma venda, você faça o melhor. Dê o melhor de você, porque não vai dar errado. Dê o melhor e com amor. Então, nunca passou amargura, nunca me vitimizei de tudo que eu fazia. Uhum. Então, assim, quando eu cheguei em São Paulo mesmo, eu estava com 9 anos, eu fui ser babá para ajudar minha mãe. Então, nós morávamos, lembro-me bem, como se fosse hoje, que era uma casa que dividia com vários ambientes, um banheiro para todos, naquele ambiente. Eu me dividi horrores com meu irmão engraxando o chão, porque naquela época eu era vermelhinho, aí ele me puxava, né, para encerar. E você vê, né? Você era enceradeira. Enceradeira. Mas era divertido. Aí ele só se chateava quando eu pegava a pipa dele, que uma vez eu deixei presa no poste. Quando ele chegou, cadê minha pipa? Eu falei, tá lá. A diferença é pouca entre os irmãos de idade? Gracinha, que é um pouco mais velha, uns 4 anos a mais. Meu irmão, um que faleceu, com 28 anos de idade. E 2 anos de diferença, 1 ano. E minha outra irmã mais nova 1 ano de diferença. Agora você foi ser babá. E você foi babá de... Eram filhos de vizinhos? 2 pestinhas. Uhum. Peraí, com 9 anos? 9 anos. Mas era aquela coisa de ajudar.
sabe? Ah, tá. Você recebia um salário. Gente, numa comunidade dessa, Claro. um vai ajudando o outro, e aí não lhe dou um agrado aqui. Então, eu considerava ganhando, eu ganhava e dava para minha mãe. Então, assim, você faz assim, ajudando, Vai sobrevivendo. e um ajudando o outro, um participando do outro, um olhando ao lado do outro. Porque, às vezes, você faz assim, não, eu dou uma cesta básica, eu contribuo com aquela instituição, mas, às vezes, você está olhando do lado, você está vendo o que é que você pode fazer por aquele do lado. Porque você dá alguma coisa material, nem sempre é o que vai fazer o outro mais feliz. Com certeza. Você pode até dar aquela instituição e tal, mas assim, no seu entorno, a gente pode fazer muita coisa. Com certeza. Então, numa comunidade assim, as pessoas um ajudam o outro, entendeu? E todo mundo depois está feliz, final de semana todo mundo está feliz. Você passou quanto tempo em São Paulo? Em São Paulo eu voltei eu ia fazer 13 anos. Aí de São Paulo, pronto, isso aí eu trabalhei em um mercadinho. Lá em São Paulo? Em São Paulo. Quantos anos? Vamos aqui marcando as idades. Nesse mercadinho, eu já tinha 10 anos. 10 anos. Aí eu ia comprar aviamento para minha mãe, nesse mercadinho. E toda vez que eu ia comprar, eu dizia, não precisa de ninguém para trabalhar, não. Mas você é uma menina. Aí eu ia comprar a linha para minha mãe costurar. E eu ficava insistindo. Me dê uma oportunidade. Você não dá nem no balcão, menina. Oh, meu Deus. Eu só sei que eu fui tão insistente, porque eu sou insistente, determinada no que eu quero. Aí, ele chegou e disse assim, seu João, disse assim, eu vou conversar com minha mulher. Ele fez um estrado para eu dar no balcão. Olha só. E foi muito. Meu Deus, porque que lindo. Eu me sentia assim, que eu transformei aquele lugar. Não vendia farinha. Seu João está pedindo, tem que ter farinha. Seu João, manteiga, não tinha. Tem que ter manteiga. Então, eu comecei a fazer e hoje é o mercadinho até hoje. É mesmo? É. Você já teve a oportunidade de voltar lá? Já. E eles estão lá? Não, os dois, o casal já faleceu e aí tem um filho. Que toca. Aí, depois do mercadinho, teve o bar, não é isso? Isso. Conta aí do bar. Do bar. Com quantos anos você foi trabalhar no ar? Transformei em um mercadinho. É o mesmo. É o mesmo. E tinha a história do japonês, não tinha história do japonês? Gente, foi. Aí o japonês, eu com 12 anos de idade. O japonês se encantou comigo. Lá no mercado? No mercadinho, que era o bar e mercadinho, né? Eu que eu transformei em mercadinho. Eu tenho orgulho de dizer que eu transformei. O negócio começou como venda de... Era um armarinho, agulha, linha, não sei o quê, virou mercadinho, virou bar. Pronto. Isso daí já explica um pouco, né, assim, como você chegou até aqui, né? Porque realmente essa visão, desde muito nova, você chega provavelmente era um negócio já tradicional da família de lá, você modificou ainda criança e que continua assim até hoje. Mas conta a história do japonês. O japonês ia tomar cerveja quente. Pedro, imagine, cerveja quente. Tudo bem que São Paulo frio, mas ele só tomava cerveja natural. E aí ele se encantou comigo e foi pedir para dona Anísia que queria casar comigo. Aí eu conversei com minha diretora da escola, que eu estudava à noite, né, porque eu trabalhava o dia todo. Eu, com 10 anos, já estudava com adultos. Só tem uma parte aí que era boa, porque todo mundo tinha a maior pena de mim. Eu comia bolo, um bocado de coisa, que todo mundo levava para mim. Maravilhoso. Aí, Aí o japonês queria casar. Eu conversei com a diretora da escola. E aí eu conversei com a diretora da escola e eu disse assim, olha, tem um japonês querendo casar comigo e dona Anísia, claro que não quer, e vai me levar de volta para Salvador. Aí ela foi lá para conversar com a diretora, para, de repente, eu morar com ela, porque ela tinha o maior carinho, a diretora da escola. Dona Anísia era a dona do bar? Do bar. Anísia e João. E aí, quando ela foi convidar para que eu fosse para a casa dela, até minha mãe vir, ou Dona Anísia me levar, ou então vir me buscar, aí, quando ela chegou lá, eu tinha esquecido Lá tinha aquelas caixas d'água e aí você tinha o tempo de você desligar. E eu esqueci.
Aí transbordou, molhou saco de feijão, saco de arroz, foi um terror. Aí Maria, a filha de Dona Anísia, entrou já me batendo, porque eu esqueci aquilo. E a diretora ia chegando, por sorte minha, naquela hora que ela estava me batendo. Aí ela disse, não, isso não pode acontecer. Como é que você está fazendo isso? Sua mãe nem está aqui, você está fazendo isso com Maísa. Pois eu vou levar para minha casa. E aí, nessa história, eu fui preparar minhas coisas para a casa da diretora. Ela disse, não, você vai para Salvador amanhã. E a aí, diretora? Não, a Dona Anísia. Dona Eu vou devolver Anísia. você para sua mãe. E o mais interessante é que eu mandava a carta para minha mãe e não recebia. Eu fiquei quase 2 anos sem saber nem onde minha mãe morava. Ou seja, quase 2 anos, né? 2 aniversários, dois finais de ano, Natal, tudo isso com 10 anos, 12 anos de idade, Exatamente. sem ter notícia da mãe. O pai você já não tinha notícia, sem ter exatamente. notícia de sua mãe. E os 13 anos, voltando para Salvador, e uma coisa que eu ficava intrigada, que também levei para terapia há muito tempo, que quando eu fiz o psicodrama, eu queria entender por que, no psicodrama, eu sempre ia para o canto. Então, toda vez que eu estava atuando, eu sempre ia para o canto. E aí a profissional chamou atenção. Então, o canto é porque sempre que minha mãe, não porque ela não me amava, mas talvez eu fosse uma pessoa que ela tivesse mais tranquilidade em deixar. Talvez eu fosse mais safo, não sei o que estava na cabeça dela. Mas eu sempre ficava. Então, eu fiquei, quando ela foi para Bojos da Lapa, eu fiquei um período em Jequié. Então, eu fiquei um período com meu avô. Então, um período fiquei em São Paulo. Então, ela ia para ajustar, mas meu irmão, homem, ela levava e eu, a mulher, ficava. Então, isso era uma coisa que eu demorei muito para administrar. Toda vez que eu falava isso, eu chorava horrores, porque isso me doía muito, né? Mas eu entendi, na minha terapia, eu vi assim, não, eu acho que ela foi uma defesa dela. Porque minha irmã também ficou em Conquista, uma outra ficou em Itabuna, minha irmã mesmo teve que fazer cirurgia de catarata, ficou em Salvador. Mas, assim, sempre tinha alguém mais próximo. Ali, não, eu estava com um desconhecido. Entendi. Entendeu? Mas Mas esses 2 anos ela estava onde? em Salvador. Porque meu primo foi abrir a primeira ótica aqui, que era Guiorley Teixeira, que era as Óticas Teixeira. Famosas Óticas Teixeira. Carmelita, venha que eu vou empregar todos. Só que aí minha mãe veio com meus 2 irmãos e o outro já estava com Guiorley, em Conquista. E Rosane, nessa época, estava em Salvador, fazendo cirurgia de catarata, que ela teve catarata congênita. E eu fiquei em São Paulo. E aí, quando minha mãe veio, foi na esperança que todos iam ser empregados na ótica. E aí, quando eu cheguei, eu ainda estava com 13 anos, eu não fui para a ótica, porque a idade. Aí, nesse período, eu já estava tão inquieta de trabalhar, de produzir, que era uma coisa minha. Eu não conseguia não ter a minha própria renda, digamos assim. E aí, Mas antes disso, desculpe te interromper, mas assim, você fala que você escrevia cartas durante 2 anos e não tinha resposta? Dona Anísia não mandava as cartas. Mentira, você escrevia. Depois que eu cheguei, que minha mãe disse, você não escreveu. E eu escrevi para você, eu nem recebia de minha mãe, nem eu recebia dela. E por que Nem ela você acha recebia que de isso mim. aconteceu? Eu acho que foi uma forma que eles queriam que eu ficasse lá. Que eu fosse realmente funcionária deles. Meu Deus do céu. Mas eles tinham por você assim um carinho de pai, mãe, não? Empregado. É. Era de empregada, era uma coisa que me machucava quando, por exemplo, netos, quando iam, eu não podia brincar com os netos. Então, por exemplo, eu chegava da escola, eu botava uma caixinha, lavava os pratos da casa toda. Então, tinha esse processo todo, mas não tinha alternativa. Então, muitas vezes chorei muito, muito. Lembro-me bem que teve períodos de ficar naquela garagem fria, com aquele que usa muito em São Paulo para você doar aqueles cobertores, né? Aqueles de lã. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que conviver com isso, eu não tenho alternativa.
Então, assim, eu sempre dizia assim, não, um dia isso vai melhorar. Mas o que eu tenho é isso. Eu tenho que fazer o melhor, porque vai ser pior para mim se eu não fizer. Então, na verdade, a caixa d'água te salvou, Exatamente. né? Exatamente. Foi a caixa E o d'água. japonês. E o japonês. Verdade, E o com japonês. certeza. Que legal. Você sabe que o japonês veio depois aqui atrás de mim? Sério? Juro. Com um copinho de cerveja quente. Quente. na mão. Imagine Não, casar ele com um veio cara pra que conversar toma com minha cerveja mãe, quente. Porque ele ficou preocupado, porque Dona Nízia disse, eu vou levar, porque você quer casar com a menina, tem 12 anos. Mas... Quantos anos ele tinha? Ah, ele tinha uns 30 e tantos. Meu Deus. Não, já era adulto mesmo. E aí, quando eu cheguei... Tá no raciocínio, né? Pronto, aí você chega, não, aí ela... Como é o cronológico aí? O cronológico é o seguinte, ela aí foi salva pela caixa d'água, como você disse, e voltou para Salvador, né? Isso. Só que sem avisar a mãe que estava Eu voltando. não sabia onde minha mãe morava. Quando eu cheguei, sabia que minha irmã trabalhava na ótica. E que ótica você nem sabia. Sabia que era Teixeira, porque quando minha mãe veio, já sabia que era Teixeira, que ele já tinha aberto uma em Conquista. E estava vindo para abrir em Salvador. E aí, eu fui, minha irmã, eu fui na primeira ótica, que foi nas Mercês, porque tinham poucas óticas, só tinham 2 naquela época, se não me falha a memória. E aí eu fui para Mercês. Então, ela, quando chegou na rodoviária, para saber onde era a ótica, aí disseram que era nas Mercês. Eu e Dona Nízia fomos para Mercês. Quando eu cheguei lá, minha irmã estava em horário de almoço. E eu nunca me esqueço que eu estava com um pijaminha assim de franela. Quando ela me olhou, o que é isso? Minha irmã andava toda linda. Trocava de roupa, ia até almoçar e trocava de roupa. Aí, quando ela olhou, ela disse, eu não estou acreditando. Isa, você aqui? Aí, Peraí, pronto. quem falou isso? Minha irmã, quando ela chegou do horário de almoço. Você aqui... Aí pronto, aí foi me levar, porque minha mãe morava ali nos Barris, naquela época. E aí minha irmã foi... Te levar para ver sua mãe. Exatamente. E como foi o encontro? Esse foi triste. Eu queria que fosse o mais Esse- alegre possível. Eu tô com o olho Até cheio de agora- lágrimas já. Até ela dizer, esse foi triste, como se o resto da história até agora tivesse sido feliz, né, Mar? Mas eu acho que esse foi talvez o mais Dramático. dramático, porque eu demorei muito para falar isso, verbalizar isso, né? Muito. Quando eu cheguei, que eu fui abraçar, eu esperei minha mãe vir e me Te abraçar. acolher. E ela disse, o que foi que você fez de errado? Aí eu olhei assim para ela, tudo que eu queria era um beijo, um abraço. Mas eu acho que era porque ela tinha que... minha mãe sempre fez uma coisa com a gente. Você tem que fazer tudo. Você tem que dizer amém a patrão. Você tem que dizer amém a tudo. Você não pode. Então, isso... Até hoje, eu me trabalho isso. Porque você fica com algumas... digamos assim... Até um grau assim, de inferioridade de algumas coisinhas, sabe? Que você... Na verdade, é a baixa autoestima. Né? Baixa autoestima, exato. Que aí é pelos pais, todos os defeitos da gente, né? As qualidades, vêm dos nossos pais. Mas ela sempre te amou. Não, dúvida, zero. Zero. Sim, mas de que como ela não foi? me Aí amava. ela falou, você eu fez alguma amava. coisa de errado? Não, e eu amava. E eu gostava muito de brincar com ela, né? Porque ela não gostava de nada de beijo. Eu ia beijava, aí beliscava, e apertava. Solta, ô menina chata. Então, eu sei que aquilo ali era carinho, entendeu? Da forma dela. Mas era assim com todos, porque era que ela tinha que ser a fortaleza, entendeu? Então, eu entendi e sei o quanto ela sofreu para ser assim. Claro. Então, ela abriu mão de ser mais doce, de ter mais toque nosso, para nos preservar e nos proteger. De ser esposa, né? De ser uma mulher amada. Né? Então ela acabou canalizando absolutamente tudo para vocês. Ela, no final, por mais que tenha tido esse momento dramático e outros tantos, mas ela fez tudo o que fez por vocês. Né? Ela viveu pelos filhos, né? Com certeza. Por isso que eu perguntei, ela casou, ela reconstruiu uma vida afetiva, nada? Não, para nos proteger. Uhum. Então, Carmelita, para mim, é um exemplo de mulher, é uma mãe que abriu mão de tudo por nós e que deve ter sofrido bastante, mas ela
amou os 5 intensamente. Show de bola. E como foi o encontro? Você fala de... O encontro, ela falou isso, e aí, vocês? Não, e aí eu fiquei triste e segui, né? Aí Dona Anísia foi explicar tudo o que aconteceu, mas o impacto foi esse, e depois ela entendeu, mas também ela tipo assim, conversou, tipo, você não poderia ter feito de outra forma para você ficar lá. Entendi. Porque eu não tinha ido ainda, porque ainda não estava no tempo, ainda estava organizando. E aí, na cabeça dela, talvez ela estivesse muito bem lá, né? Claro. Agora, o que eu acho interessante disso é que eu já conheço, né, essa história, e Má falou que esse momento do reencontro dela com a mãe é uma coisa que ela nunca conseguiu resolver até hoje na terapia, né, Má? Que você fala assim, que é uma coisa que sempre martelou. E, na verdade, isso você vê como a gente, muitas vezes, é responsável por todo ato nosso com outra pessoa, né? Tem uma consequência boa, muito boa, ou algo que marca a gente para sempre, né? Então, assim, a gente tem que ser sempre muito responsável com isso, né? Principalmente com as pessoas que amam muito a gente. Então, uma coisa como essa, você leva para sua vida inteira e vai remoer isso a vida inteira, né? Mas eu acho que o mais legal disso tudo também é que você também acabou se tornando a mulher forte que sua mãe foi. A mesma situação que ela enfrentou, você enfrentou mais na frente, né? Agora é a segunda fase da vida de Maísa. Uau! Que agora é um novo Agora capítulo deixa eu aí. só São contar. 2 capítulos. Deixa eu contar. Nesse momento aí que eu cheguei, eu estava tão inquieta que eu tinha que continuar trabalhando. Esse que foi interessante também. Aí eu comecei a fazer unha das professoras. Nunca tinha feito unha. E eu faço até direitinho. Aí, depois, minha mãe, para comprar aviamento, porque ela continuava costurando em Salvador. Eu tinha uma pena da bichinha, porque Natal tinha cada cliente chata, meu Deus do céu, era um horror. Aperta aqui, folga aqui, Carmelita. E Natal ficava cheia, porque ela era muito boa costureira. Aí, tinha uma loteria esportiva, Periquito da Sorte, na Avenida 7. Periquito da Sorte. Periquito Meu da Deus, Sorte. olha o nome. Tinha um periquito. Sério? Sério. Aí, Periquito da Sorte. Eu ia comprar aviamento na Avenida 7. Minha mãe morava nos Barris. E toda vez que eu passava, tinha lá, precisa de atendente. Aí eu falei assim, eu vou trabalhar aqui. E você, quantos anos? Aí eu já tinha... Foi logo que eu cheguei. 12 a 13 anos. 13 anos. Eu cheguei entre 12 e 13 anos. Criança ainda. Aí, minha filha, seu Cantídio, nunca esqueço o nome dele. Seu Cantídio, aí ele disse assim, minha filha, ele era baixinho, o cabelo todo branco, um amor de pessoa. Aí ele disse assim, minha filha, você não pode. Vá ali conversar com minha mulher. Aí eu falei, a senhora tem que me deixar. Aí ela disse assim, olha, eu sei, eu fico aqui olhando. Aí todo dia eu passava. Aí tinha aquelas maquinazinhas que naquela época você furava. Era assim, você pintava o local dos números e você tinha uma maquininha que você introduzia e você ia furando. E para mim aquilo ali ia ser uma diversão. Aí, só sei que vinham bolos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que fazia o bolão, né? E aí eu insisti tanto que ele disse assim, menina, aqui você não pode ficar porque você é de menor. Suba, que tinha um mezanino, eu vou lhe dar um bolo aqui para ver se você faz. Aí eu fiquei tão feliz. Subi, ele me deu aquele bolo. Aí eu aqui, furei rapidinho, porque eu ia e ficava olhando. Claro. Aí era tão interessante que toda vez que eu estava fazendo, aí vinham as pessoas levavam aqueles bolões, né? E aí levavam. Tinha uma empada do Quente Frio, que era maravilhosa. Só tinha um camarão e uma azeitona. Mas era deliciosa. Um camarão e uma azeitona. Mas derretia. Você tinha que comer cuidado, senão ela caía toda. Aí Você falou com a água na boca. Mas era uma azeitona e um camarão. Mas era deliciosa. Quente Frio existe até hoje na Vida 7. Camarão desse tamanhozinho. É mesmo? É o que é um restaurante? É tipo uma lanchonete. Então, o bolo de tapioca, minha mãe amava aquele bolo de tapioca. Então, tudo de lá era gostoso, do Quente Frio.
E aí, pronto, nessa história toda, eu fiquei no Periquito da da sorte. Aí meu primo disse, agora você com 14 anos, eu vou lhe botar aqui. Aí eu fui para Ótica Teixeira. E aí fiquei 3 anos. Fui como caixa, depois vendedora. 6 meses eu já estava sendo vendedora, porque eu não ficava no caixa. Então, era insuportável, porque a gerente dizia assim, você tem que ficar no caixa. E eu gostava de vender. Aí você tem que ficar... Sua mãe era vendedora? Minha mãe era. Ela vendia bem ela, na época da minha separação, ela me ajudou e muito. Ela ia para... Porque foi meio complicada a minha separação. E aí, minha mãe era boa vendedora, porque aquele shopping, que era o shopping, hoje é shopping da Bahia, ela tinha vários clientes, que ela vendia Natura, Avon, calcinha sutiã e pijama. Olha Máximo! E ela ia para fazer isso e me ajudava muito nesse período. Que máximo. Então, e ela gostava, e todo mundo gostava de Carmelita. Carmelita era conhecida nesse shopping todo mundo adorava Carmelita. Legal. E aí, Regina Verkle mesmo comprava Natura. Aí comprava, às vezes, uma vez, nunca me esqueço, que comprou uma coisa para a neta que ia nascer, que tinha um conjuntinho de bebê, tinha várias coisas. E ela vendia, né? E aí, voltando, que eu estava... Aí você, Óticas Teixeira. Foi. Aí pronto, aí trabalhei 3 anos lá. De caixa foi para vendedora rapidinho. Aí depois fui convidada pelo Ernesto. Meu primo... É importante dizer, né, Má, que naquela época eram basicamente 2 grandes redes de ótica. Era. Ótica Ernesto e Óticas Teixeira. Exato. Não é isso? Ernesto era maior do que a Teixeira, nessa época. Quem comandava a Salvador era Ernesto. E depois a Teixeira veio ganhando espaço e se tornou uma ótica de referência, inclusive tecnicamente eles davam vários cursos. E o seu Ernesto, ele já era técnico, ele veio da Alemanha na época da guerra, mas ele era extremamente respeitado, técnico, excelente. E aí veio com os filhos, que é seu Vili e Buba, que hoje já é falecido, mas ele está aí. Eu conheci. Então, eles realmente me ensinaram. Me ensinaram e eu comecei a trabalhar com um nível de um público que não era o público que eu trabalhava antes. Na Óticas Teixeira. Porque a Ernesto era público A, B. Então, era assim, os melhores clientes, os médicos tinham muito respeito ao trabalho de seu Ernesto. E ele teve essa oportunidade de trazer para Salvador a experiência dele e que nós todos ganhamos com isso, porque começamos a ter óculos, não comprando óculos, e sim saúde. Então, sua paixão por óculos veio daí? Veio daí. E seu Vili me ensinou muito. Então, eu fazia compras com ele, então a gente tinha assim, uma conexão muito boa e trabalhei 27 anos com eles. E, para mim, foi assim uma experiência... Um divisor de águas. Hoje tenho amizade com Regina, até hoje, é uma amiga que eu digo. Querida, adoro ela. Na separação, Ingrid foi extremamente Zé Luiz, sobreira, devo a eles. Foi meu advogado, sem me cobrar absolutamente nada. Eu casei com um médico e minha sogra tinha um preconceito, porque eu era vendedora e ele era médico. Ele era estudante de medicina, né? Eu o conheci, eu tinha 16 anos, e casei aos 19 e separei aos 20. Separei aos 30, com 3 filhos. Seus filhos, e aí, nesse processo, eles também foram excelentes. Então, Ernesto, para mim, se você dizer assim, caráter, valores, eu aprendi com eles. Que massa, que maravilha esse depoimento, né? É muito importante essa gratidão, né? Pelas pessoas que te estenderam a mão. Mas, inclusive, eu sei que eles te ajudaram muito quando você se separou, né, Má? Então, você viveu um pouco o que sua mãe viveu, criando 3 filhos sozinha, praticamente. Exatamente, não foi? Foi. Então, fala um pouco aí dessa fase, que me marcou muito você ter me dito que você não conseguia
oferecer lazer a seus filhos, porque você trabalhava muito, 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 e o dinheiro que você tinha era para bancar os meninos, a melhor escola que você podia pagar e tudo, como uma vendedora de óculos, né? E nessa época que eu me separei, porque meu marido, ele não queria a separação. Então, George era um médico, já estava bem sucedido, a gente já estava em uma condição financeira muito boa, mas ele não queria que eu trabalhasse. Então, e ele, infelizmente, quando ele bebia, era uma pessoa, sóbrio era outro, mesmo sendo médico. E fui para Divaldo algumas vezes com ele. E Divaldo dizia que ele tinha um obsessor, né? E tentei tratar isso com Divaldo na calçada. Mas é alcoolismo, né? Aí ele foi pro AA. Ele foi pro AA. Eu fui pro Al-Anon, porque da família do alcoólatra, né? Para saber como lidar com o alcoólatra. É um mundo que eu desconhecia. E é muito triste, muito dolorido. Você vê mães que apanham de filhos, filhos que se acabam mesmo por conta da bebida, não tem a força de sair do vício, porque vício qualquer um não presta, né? Então, e George, ele não conseguia. E quando ele não bebia, ele era uma pessoa excelente, um pai maravilhoso. Mas quando ele bebia, ele era outra pessoa. Você conviveu com isso quantos anos? 12 anos. De sofrimento. É muito tempo, né? Mas, assim, sempre tentando. Eu sempre tentava. Assim, não, ele me pedia perdão, aí eu voltava. E ele, assim, ainda tinha essa coisa de... que ele era muito bonito, e ainda tinha a questão de ser assediado, né? Porque médico, naquela época, minha filha, era assim, o Deus. Botou um jaleco... Se tivesse naquela época, não sei se açougue já tinha, porque às vezes podia até confundir. Botou um jaleco é médico. Então, nessa época, eu sofria muito, porque ele, quando tomava todas, ele dava o signal dele, às vezes ficava 3 dias sem aparecer em casa. Né? Quando eu tive a primeira filha mesmo, eu fui para casa da minha sogra, ele foi comemorar, só chegou 3 dias depois. Imagine. Entendeu? Vida louca, hein? Vida louca. Hein? Vida louca! Pois é. Mas foi uma vida que eu acho que, para ser o que eu sou, eu acho que eu tinha que passar por isso. Sabe? Eu acho que nós temos um papel de nós tentarmos ser o melhor do que nós fazemos e não se vitimizar. E saber que as oportunidades têm. Às vezes a gente esquece, ou então não quer enxergar as oportunidades, ou não tem força, e sempre pede a Deus. Gente, Deus tem tanta gente para cuidar, você também tem que fazer a sua parte. E né? Agradecer, né? E agradecer. Então, assim, eu acho que Deus é tão maravilhoso comigo, que ele foi, sabe, a orquestra que eu sentia, de ir me guiando, vá por aqui. E como você lidava com isso com seu ex-marido? Meu ex-marido casou 1 ano e 9 meses Não, depois. como você lidava no casamento? Era tranquilo? Era tipo... Não, ele, quando não estava bebendo, ele era ótimo. Mas assim, você sofria? É isso que eu quero saber. Como não sofre, pelo amor de Deus, você amando a pessoa. Porque quando eu me separei amando. E não só isso, né? Eu separei gostando ainda dele. E você não só a sua relação com ele, mas a relação de vocês com os filhos ainda. Tinha essa relação no meio. Exatamente. Mas eu percebi, quando eu comecei a fazer a terapia, para me manter no não, porque eu me separava e minha mãe, dê mais oportunidade, ele te ama. Porque ele realmente tinha momentos que era muito gente boa. Então, eu via que era uma pessoa doente. Era uma doença. E é muito triste. E ele destruiu a vida dele, por não ter força para sair disso. E em que momento, que eu me lembro que você me contou também que seu Ernesto escondeu você em um apartamento com os meninos? Foi quando eu me separei, quando George entrou na ótica e disse que ia quebrar tudo. Ingrid, por sorte minha, estava próximo, não lembro bem se... Ingrid é quem? Filha de Buba. E que tinha paradoxo que ela colado com a Ernesto. Tá. Aí ele veio dizendo que ia quebrar a loja toda e tal. Aí eu me escondi na Paradoxos, que era colado. Aí Ingrid que veio me pegar depois com Zé Luiz para me tirar do shopping.
Aí, seu Vire tinha um apartamento ali na Barra. E aí ele disse, Maísa, eu fui para casa de minha mãe, né? E aí, quando ele fez isso, eu disse, eu não posso ficar na casa de minha mãe, porque eu sei que ele vai Vim aqui. Aí, seu Vire me emprestou esse apartamento e eu fiquei nesse apartamento por um tempo. E aí, só que teve um final de semana, eu deixava com minha mãe para eu trabalhar. E aí, teve um dia, um sábado, ele foi no apartamento de minha mãe, levou os meninos para casa, para o apartamento, que eu saí de casa, ele ficou com o apartamento. E aí, quando eu cheguei lá, ele fez uma coisa que eu não posso nem falar por uma questão de poupar meu filho. E aí, que quando eu cheguei, ele disse assim, você só tem seus filhos se você voltar. E aí, pronto, voltei, fiquei embaixo no playground como se eu tivesse ido embora. A minha empregada era a antiga que ficou lá, estava com minha mãe, né, e foi para lá para casa que ele estava morando. E aí, nesse momento, fiquei aguardando e esperei ele beber tudo que ele tinha que beber. E aí eu peguei os meninos. Quando ele deu uma saída para comprar mais bebida, aí eu peguei os meninos e voltei para casa de minha mãe. Foi aí que Zé Luiz entrou, aí eu fui com o advogado, com tudo, fui para a delegacia da mulher. Foi um terror. Então, foram providências que Zé Luiz teve que tomar. Eu não podia chegar em casa sozinha. E ele dizia que se eu não voltasse, iria destruir tudo. Então, aí eu tive que me manter forte, mesmo correndo o risco dele fazer. Ou eu fazia isso, ou eu voltava e iria ser refém dessa história. E você ia trabalhar? Ia trabalhar. E ele trabalhava nessa época aí já? Quando ele estava em crise assim, de Nessas bebida, crises, sempre eu ligava para a clínica para dizer que não estava, que estava doente. Mas quando ele já não estava comigo, ele deixava mesmo de trabalhar. E os colegas dele vinham para mim, Maísa, dê mais uma oportunidade. Maísa, conversavam muito com ele, porque todo mundo gostava dele. Mas quando ele não estava bem, e também eu acho que era um pouco bipolar, porque quando ele não estava bem, brigava no centro cirúrgico, fazia com todo mundo. Mas, no fundo, ele era uma pessoa boa, entendeu? É tanto que uma coisa que para mim foi assim, bem... que quando ele faleceu, antes até... meu ciclo fechou, sem rancor, sem ódio. Nunca falei mal para os meus filhos. Então, assim, eu foquei em criá-los. Não fui para a justiça, não fui nada, porque iria desviar a minha energia. Então, eu tinha que focar a minha energia em cuidar deles. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, e foi a melhor coisa que ele fez foi quando ele casou também e não procurou mais os meninos. Então, meus filhos tiveram a repetição da minha história. É isso que é curioso. É uma história bem parecida, né? E aí você ficou... Agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você entrou na Ótica Ernesto, aí eu sei que você brilhou como vendedora, se tornou assim, uma queridinha da família, né, Weckerli, e ficou lá por 30 anos, foi 27. isso? Quase 30 anos, né? 27 anos. E como é que acabou seu ciclo na Ernesto e que fez com que você voasse aí voo solo? Voltando àquela pergunta que você me perguntou em relação a como foi que eles me ajudaram, que eles até queriam me dar a cesta básica, me dar um valor para ajudar na minha parte de alimento dos meninos. E eu cheguei para seu Buba, lembro-me bem como se fosse hoje, estava seu Buba e Dona Lísia, eu disse assim, olha, eu não vou aceitar, mas não é por soberba. É porque se amanhã vocês não tiverem condição, eu vou ter que conviver com o que eu tenho. Então, eu tenho que conviver com o que eu tenho. Então, eu não queria mais os meus filhos sentindo mais uma outra perda. Então, entendi. Você tem que seguir dentro do que você pode, né? E não ter lazer, não ter o que fazer. Agora, eu andava bem bonitinha, viu? Porque eu herdava tudo de Regina Weckerli. Uau! Então andava impecável. De seda,
maravilhosa. Maravilhosa. Uma sainha que ela me deu que ficou anos, que eu amava a saia. Ela sabe disso. Oh, que massa. E a história das revistas que você lia sobre Paris, sobre Nova York? Conta aí. Porque tem umas... Mirella vai gostar disso, vai gostar de saber disso. Porque eu atendia a classe A, né? No Shopping Barra. Aí eu já estava no Shopping Barra. Já tinha passado para a Avenida 7 e tal. Aí eu vi aquelas clientes, né? Chique. Perfumadas. E os filhos só para Disney. Gente, todo junho era um negócio de louco. E a gente fazia revelação. Eu virava à noite para revelar, para a gente não perder do concorrente, porque depois abriu um concorrente, para entregar em 1 hora. Então, eu ficava à noite para não perder venda. Revelação de foto, você está falando. E aí, pronto. E nessas revistas, que eu tinha que saber, né? Gente, eu conheci a Quinta Avenida. Gente, aí elas vinham, né, falando da Quinta Avenida, que não sei o quê. Eu falei assim, mas é o máximo. Gente, e aquelas ruas, e não para aquele movimento. Aí, então eu entrava na história, a torre, Ave Maria, e eu colocava assim, gente do céu, e aquela iluminação. De Natal. Também na história. Claro. Então, você lê um pouquinho, né? Você entra no mundo, você tem que entrar no mundo do seu cliente. Claro. Né? Quando você entra no mundo do seu cliente, a conversa fica muito de igual. Então, é interessante você participar do universo dele. Quando eu fui abrir minha primeira loja mesmo, que aí é o que Pedro estava falando, aí já foi um ciclo que a Ernesto... eu já achava que eu tinha que seguir carreira solo, aí eu conversei com eles, foi super bem resolvida a história. Agora, deixa eu contar uma coisa que é interessante. Maísa já tinha um público muito fiel, uma clientela enorme que só queria comprar na mão de Maísa. Então, iam para a Ótica Ernesto para procurar Maísa. Quando ela resolve lançar a ótica dela, ela, por respeito e gratidão a tudo que a família Weckert fez por ela não avisou a nenhum cliente que ela estava saindo, para não roubar o cliente da Ernesto e levar para dela. Então os clientes não entendiam nada e ela foi para o Center Lapa, mas sem ninguém saber. Exatamente. E tinham representantes, né, porque como eu participava junto com o seu Vili em relação às compras, que eu tinha bastante intimidade, conhecimento, né? Eu era conhecida, né? Então, o seu Vili, se ele queria comprar alguma coisa, teve uma vez mesmo que ele foi para Nova York, Maísa, tem isso, assim, assim. Eu falei assim, pode comprar. Mas é vermelha, não sei o quê. Pode comprar. Quando ele chegou, as peças já estavam vendidas, sem o cliente conhecer. Imagine. Então, assim, eu sabia, então ele tinha confiança no que eu falava. Claro. Que é importante dizer que uma grande ótica, um dos motivos do sucesso de uma ótica é justamente o saber comprar, né? São modelos que estão entrando na moda, que são comerciais, que o preço é bom versus o status que confere a peça, e não comprar coisa que fica encalhada, né, Má? Exatamente. E toda compra em qualquer empresa é a parte mais difícil. Ótica, você tem um leque, você tem que comprar para um alto míope, um hipermétrope, um astigmata, então você tem que comprar uma ponte mais estreita, uma ponte mais larga, uma haste mais longa, uma haste mais curta. Então tem toda uma parte técnica que você tem que aliar a estética com a técnica. E a técnica tem que sempre vir em primeiro lugar, você conseguindo, e hoje a indústria já dá um leque muito bacana de você diversificar, porque antigamente um óculos era tipo um amuleto, né? Principalmente para uma criança, que era um horror. Verdade. Então, a indústria ela veio acompanhando que é moda. Então, aí começou a ter essa sensibilidade de fazer algo que fosse um acessório. Mas isso demorou um pouquinho para acontecer, porque era cada coisa... você vê que eu fui na Alemanha recentemente, eles mantêm aquele mesmo estilo, aqueles óculos imensos, quadradões, e assim,
você vai para Paris, é outra coisa, você vai para Itália, já é outro, já explora. Estilo. Exatamente. Ousa mais, né? Então, aí vem essa parte que é difícil, a compra. E quando eu fui para o Center Lapa, então, eu tinha um outro público, então eu tinha que ter um cuidado nessa compra. Porque quando você tem viaja muito e tal, eu não quero nem falar de classe social, você tem um universo que te mostra o que é moda. Claro. Então, essa clientela minha viajava muito. Eu ia pegar uma clientela que o máximo iria para Salvador ou para São Paulo. Então, assim, e mesmo outro assim, público. Um outro público. E esse público eu tinha que adequar, mas eu queria adequar também com moda. Então, eu comecei a fazer também essa loja com o valor, o ticket médio dela era menor, mas eu queria levar também para essa pessoa, né? Estilo. Que legal. E isso foi muito gostoso, eu fazer isso. Isso me dava prazer, porque eu via que as pessoas tinham receio de ousar. Receio de colocar, tipo assim, eu não vou botar um vermelho de jeito nenhum e daqui a pouco transformar. Então, eu vi aquela jovem com alta miopia e, de repente, você transformar, ela ia gastar a mesma coisa. É só a sensibilidade de dizer assim, não, eu vou fazer algo diferente. E foi o que aconteceu no Center Lapa. Eu fiz um ponto diferente. E o que é interessante demais é que você veio, né, conviveu numa infância mais humilde, né, com privações e tal. Depois você alcança um sucesso profissional e alcança também um novo patamar social. E você resolve, depois de trabalhar com o mercado de alto luxo, voltar para a sua origem de infância, para um público mais popular. Então, você falou que, inclusive, seus clientes chamavam você para um churrasco na laje, uma feijoada na comunidade. E que você... rabada, mocotó, entrar no clima, eu gosto mesmo, viu? Não, e a importância de você ter tido... Você sabe circular em qualquer esfera social, né? Isso que é bacana. E é gostoso, porque lembro-me bem que uma vez eu fui convidada para uns 15 anos, uma menina que morava na Cidade Baixa, na Ribeira, nunca me esqueço disso. Quando eu cheguei, gente, eles nunca esperavam eu ir para aquele aniversário. Mas eu fiz aquela família tão feliz, como se eu fosse uma deusa. Dona Maísa, a senhora aqui. Nunca me esqueço, comprei até uma correntinha na Ouro Fino, em frente da loja, que era 15 anos. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Verdade. Então, você vê fazer o outro feliz só com uma presença, né? E meu marido, graças a Deus, junto comigo. Que massa. Alexis. Você conhece, Mia, Alexis? Não. Eu sei que ele é velejador, né? Já deu a volta ao mundo. Não, o mundo não. Ele atravessou o Atlântico quantas vezes? 3. 3 vezes. Você se imagina atravessando o Atlântico num barco? Não. Com vento. Com vento? Com a maré virando, querendo virar barco? Já pensou um negócio desse? Pois é, Alexis faz. Outro dia ela estava em Fernando de Noronha, né? Mandando foto. Vai, também. É uma delícia. E aí você resolve voltar novamente para o mercado de luxo. Porque eu já me senti mais confortável em voltar naquele momento, inclusive pro Shopping Barra. E que você foi, assim, a pessoa extremamente importante para a Cristalli, porque você criou o nome Cristalli. Então, a Cristalli foi assim, e foi muito interessante para ele fazer essa apresentação, viu? Essa apresentação Conte aí. Vou contar, essa apresentação é legal. Foi o seguinte, ela e Gito, na época, o filho dela, os dois estavam tocando a Cristalli, não tinha nome ainda, né? Era Eróticas Pop, e eles queriam um novo nome, uma nova marca, para entrar na área nova do Shopping Barra, que era, né? Era um quarto piso. Piso, era um métier. Métier total. E aí, a gente tinha uma grande responsabilidade. E a gente apresentou vários nomes, opções de nomes. E eles estavam muito inseguros. Aí, e é normal, né? Do cliente estar inseguro, porque é um passo, você escolha de um nome e vai te acompanhar a vida toda, né? Aí, eu e meu sócio, a gente estava muito seguro do nome Cristalli.
E eles, não sei. Eu falei, a gente teve uma ideia. A gente fez o seguinte, vamos criar a marca. E aí a gente fez simulações dessa marca em várias coisas. Fachada de loja, embalagem de óculos, sacolinha, cartão de visita, etc. Aí a gente chega na reunião. Uma empresa organizada, apresentou tudo. Aí a gente chega na reunião e fala assim, olha, a gente tem uma má notícia para vocês. Aí, o que foi? Eu disse, olha, já existe. A ótica Cristal já existe, é uma ótica na Itália. E aqui a gente fez uma pesquisa, tá aqui, ó, a loja, olha a embalagem, olha o cartão de visita, olha a sacola. Aí eles foram olhando e falando, meu Deus, que lindo. Eu queria isso pra mim, oh meu Deus, já existe. Aí a gente foi deixando eles se encantar cada vez mais, se encantando. Aí depois, quando já estavam super tristes que não ia mais dar, a gente falou, pois é, na verdade a gente criou tudo isso aqui, não é que não existe nada na Itália não, a gente criou pra vocês. E aí, vamos aprovar ou não vamos? E aí eles aprovaram, acabou sendo assim, né, mano? Mas foi na... Que máximo! Não, e meu filho dizia assim, gente, era tudo que eu queria, uma coisa limpa. É limpa, clean. Clean. É assim, minha mãe que queria. Você veja lá, ó, Hugo Boss, você veja lá, Chanel. Aí ele ficou assim triste, porque ele ficou assim, porque era o que ele queria, né? E aí... Pedro fez essa surpresa e que foi realmente... E o nome é lindo, né, Cristal? O nome foi assim, foi bem assertivo, né, Peu? E você volta pro Barra, onde você passou boa parte de sua carreira. Eu inaugurei o Barra. Exatamente. Fui pra festa da Cumeira. Eu, seu Vili, seu Buba, vamos pra feijoada da Cumeira. E aí você volta pra lá, agora como empresária, dona do negócio, construiu tudo, né? E como foi essa sensação de voltar ao shopping, que você trabalhou tanto tempo agora com a sua marca, né? Com a sua identidade, e a Ernesto lá também. E eu me senti... Primeiro eu tinha uma preocupação, meu Deus, será que eu vou sentir? Mas como tinha dado muitos anos, né? E eu mantinha a relação muito boa com eles, que o que Peu falou, eu nunca liguei para um cliente para dizer que... Teve cliente ficar chateado de eu não ter tido consideração em ligar. Mas, sabe aquela coisa de você dormir? Tipo assim, sim, eu fiz minha parte. Claro. E vai acontecer, eu vou criar, vou construir a minha história. Com certeza. E você se preocupar em criar a sua história, não tirar a história do outro. Com certeza. Né? E aí, quando eu abri, foi uma sensação, assim... Não foi aquela sensação, assim, tipo... Poxa, não, eu conquistei aos poucos. Eu fiz a história, eu não tirei a história de ninguém. Então, isso me fez muito bem. Porque eu acredito sempre muito em mim. Eu sempre dou o melhor de mim para tudo na vida. Para um amigo, quem tiver no entorno, eu sempre tento dar o melhor, porque me faz feliz. Eu faço até por mim, sabe? Porque é a lei do retorno. Sabe? Você é muito amorosa. E em toda a sua história, o que eu percebi foi amor. Demais. Em todos os lugares que você ia, você transborda amor. Você entrou no periquito da sorte por amor. Sorte do periquito, né? Sorte do periquito. Toda a sua trajetória. E é o que exatamente... O que te move. O que me move e o que minha mãe nos ensinou, né? Faça por amor. Tudo que você via fazer, se dedique, se doe, estude, busque. Eu fui fazer faculdade já... Tinha 14 anos nessa época. Caramba. Depois eu vou te mostrar um vídeo que eu fiz com ela, assim, não é de um show, um banho de atuação. Sério? Não sabia dessa sua versão. E que também dá uma boa atriz. Eu já é um ator Eu nato. fiz 5 anos de teatro. Então. Amo teatro, amo. Eu também. Teatro você tá diretamente, né? É gostoso. O que eu acho bem legal é ter conhecido, depois conheci Mar, me aproximei e fui agência, fui cliente
dela, né? Comprando óculos. Mas eu percebi que, assim, o sucesso dela à frente de uma ótica não é à toa, né? Porque, assim, se você parar para receber um atendimento de Maísa numa ótica, você entende o porquê. Porque ela faz uma leitura da sua personalidade, de quem você é, e vai além. Ela vê quem você quer ser. E aí, isso, hoje eu vejo quanto o óculos diz sobre você, né? Aliás, tudo, né? Sua roupa que você está usando emite sinais para a gente, de quem você é, a sua maquiagem, de seu relógio e tudo mais. Então, Maísa consegue, ela traduz o que você quer ser. E muitas vezes você não. Se você chegar numa vitrine, você vai pegar um óculos, você vai no óbvio, você vai pegar o óculos que você tem, sabe, eu não estou muito seguro nisso aqui. E ela faz você transcender isso. E quando eu nunca vou esquecer Rafael, meu irmão, ela atendeu o Rafael, meu irmão. E Rafael, meu irmão, ele é um engenheiro civil, um cara assim, mais cartesiano, um cara sério e tal. E aí ela foi lá e escolheu um modelo pra ele, que na hora que ela escolheu, eu já falei, não vai topar, né? Pensei, não vai. Nem a pau. Não vai topar. Mas não vai mesmo. E aí ela, por isso, por aquilo, veja bem, olhe nesse ângulo, olhe nesse, e isso aqui tá passando a mensagem de que você... Porque todo mundo sabe que você é sério, mas as pessoas querem... mas você pode passar uma coisa de criatividade, de leveza, disso, daquilo. Foi convencendo, porque eram argumentos verdadeiros. E ele foi se empoderando. Exatamente. Aí acabou que ele levou o óculos. Toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim, eu fico olhando para ele conversando, aí ele fala assim, você tá me achando bonito, né? Aí eu digo, rapaz, esse óculos seu, eu vou dizer um negócio, você foi acertado. Então, isso daí é um atendimento... Que eu imagino que muita coisa é intuitiva também, né, Má? Você tem o estudo da coisa toda, você tem as referências que você busca o tempo inteiro, né? Na compra, tudo mais, nas feiras de óculos que você vai, mas você tem a intuição de entender quem é aquela pessoa que está sentada na sua frente, né? Quando você faz uma anamnese, que você está focado no cliente, ouvindo o seu cliente, é tudo mais fácil. Porque você não tem que... Você pode até colocar, tentar impor, mas você sabe até onde você pode ir e também você tem que respeitar. Mas você ousar de uma forma que eu faça que ele acredite que ele possa e ele acreditar nele mesmo em ousar. Então, essa parte é a parte exatamente de você estar conectada, sabe? Quando eu estou conectada com o cliente, não me chame, não me fale nada, celular não fica próximo, até um som do celular eu boto no... Alex e Dana, que eu boto um vibracopo exatamente não dispersar aquela tensão, porque você tem que estar conectado. Então, você ouvindo o seu cliente, você tem que estar olhando no olho do seu cliente. Você vai perceber se ele está captando, se é aquilo que ele... Se realmente ele está entrando com suavidade, que ele está realmente... aceitando, digerindo aquilo ali, sabe? E eu acho assim, e o óculos, eu sempre digo assim, como o Peu falou, o óculos tem que fazer uma história com você. Você tem que fazer uma história com o óculos. Então, o óculos tem que passar a sua personalidade. Então, através que eu digo que é um acessório de informação, que você pode ter. Com certeza. Um advogado, um médico. Eu nunca me esqueço que eu fui uma vez, tive que pegar um visto no Rio, porque eu fui negada. Todos foram aprovados. Me acharam um cara que era terrorista. Acharam que você ia ficar por lá. Aí eu tive que ir ao Rio e fui falar com o cônsul. E quando eu vi o cônsul de paletó, com óculos Gucci vermelho, eu disse assim, o senhor me dá licença? Gente, esse seu... Olha, eu nunca vi uma escolha tão perfeita. Porque você transmite uma coisa que você está aí, é o dono da palavra, mas, ao mesmo tempo, você dá suavidade para quem está vindo aqui falar com você.
Ele assinou meu visto já. Na hora. Meu Deus! Mas foi tão interessante isso. Mas claro que ele não assinou, ele viu. Mas assim, você. Sim, claro. Eu conectei, fui simpática e tal. Você já conectou. fez de uma forma, né? Então, essa conexão você tem que ter. Eu acho que em todas as profissões. Verdade. Todas as profissões. Você tem que estar realmente conectado com o seu cliente. Eu mesmo, que eu fico assim, ele hoje é uma pessoa que as pessoas param para falar com ele, porque ele passa exatamente essa credibilidade, essa sensibilidade, ao mesmo tempo passa a brincadeira, a leveza. E ele fez isso no mundo que todo mundo estava muito triste. Verdade. Né? Então, quantas pessoas ele fez feliz? E quantas pessoas eu fiz feliz através dos meus óculos, que não era mais uma prótese? Então, eu acho assim, cada um no seu quadrado, né? Tentar fazer o melhor. Verdade. E ela, você chega lá, eu, por exemplo, quando vou escolher um óculos, ela já sabe o que eu vou escolher. Ela sabe o que eu vou escolher e ela já tem o óculos que ela quer que eu experimente, justamente para me desafiar, desafiar a minha personalidade e dizer o seguinte, não, eu posso usar um pouco mais, eu posso passar também essa mensagem. Isso. Então, assim, é uma venda que é diferente de... É uma experiência, né? É uma experiência. Na verdade, a gente até estava falando, é porque o trabalho da Cristáli não é venda, é consultoria. Entendi. Agora, como é que a gente faz pra ser atendida por Maísa? Ela tá lá direto, dando close? Não, eu atendo com a hora marcada. Uau! A gente liga aonde? Não, boa pergunta. Tem médicos mesmo que tem uma preocupação com a parte técnica, que pede assim, por exemplo, ele teve um problema com o cliente, por eu já ter 56 anos no ramo, né? Então, tem a preocupação, mesmo quando não faz comigo, eu tenho a mesma preocupação de solucionar o problema daquele cliente. Então, porque eu acho que é o meu papel. Eu não sou só, eu não quero vender por vender. E se um cliente tem algum problema, temos concorrentes maravilhosos, todo mundo tenta dar o melhor, como eu tento, mas erro humano vai acontecer e pode acontecer em qualquer lugar, né? Assim como eu digo sempre assim, o médico não erra. Nós que damos a informação errada, às vezes. Eu dou aquela dioptria, às vezes eu não aceito no ambulatorial, que é no seu dia a dia. Mas quando você vai fazer a refração, a dioptria está batendo certinha, mas às vezes ele não aceita. Então, o médico, Maísa, veja se você consegue aí dar uma olhada, que eu fiz aqui uma nova receita aqui. Então, eu tenho esse cuidado com o paciente. Sim. Então, eu dou a tranquilidade para que não só eu, como várias outras também dos meus concorrentes. Claro. Mas eu, no meu papel, tenho outros técnicos excelentes também. Mas, assim, quando vem a mim, eu tento fazer o melhor. Então, que eu acho que essa parte de ajuste, de ser assertivo, em dioptria, tudo isso a gente... Não é só a estética, né? Então, claro, a seriedade no que você faz e o que você quer dar o melhor para a sequência do médico. Então, eu digo sempre, quando o cliente chega para mim, quando ele sai do consultório, a pessoa mais importante era o médico. Depois? Quando ele vem a mim, com a minha equipe, eu sempre digo, a pessoa mais importante nesse momento são vocês. Somos nós. Então, você tem que ter todo um cuidado para dar sequência do que ele recebeu do médico. Porque é uma sequência. Claro. E a gente tem que dar o melhor para o nosso médico, que é fazer o melhor para o paciente dele. Então, eu tenho muita preocupação em minha equipe. Não posso estar em todas as lojas todo o tempo, mas a gente... Você treina eles? Treino e sempre estou presente, exatamente, que não tem treino melhor do que o presencial. Do que você está ali no dia a dia. Dando exemplo, Dando exemplo e tal. E isso aí faz a grande diferença. Até porque eu aprendo também com eles. Claro, mas né? Não tem só... Existe uma troca. Né? Às vezes eu estou ouvindo uma coisa assim... Poxa, captei, que legal. Então, assim,
Então, é uma troca. A gente aprende um com o outro o tempo todo. As coisas estão assim nos detalhes, né? Você vê, por exemplo, eu não me lembro quem foi exatamente, mas alguém comprou com você e que me ligou encantado, que levou lá um óculos para consertar. Aí levou o óculos para consertar e o óculos foi enviado depois para casa dele numa caixinha nova, todo limpinho, todo, sabe, que vem as marquinhas de gordura, né? de sujeira, todo limpo, com um paninho novo, com embalagem nova, uma sacolinha bonita na casa dele, coisa que ele não estava esperando. Então tinha um endereço lá, provavelmente por causa de cadastro, alguma coisa assim. Então, se você parar para analisar, né, não é nem um esforço magnífico, mas é um diferencial que os clientes não estão acostumados. Nós não estamos acostumados com isso, né? Não. Então, assim, venha buscar seu óculos que está pronto, tal. Às vezes a pessoa esquece de te ligar que tá, mas não, foi parar na casa dele. Então, o encantamento com esse mimo é um mimo, né? Eu sempre digo assim que atender bem é nossa obrigação, até por uma questão de educação, né? O encantar que é o diferencial. E você encanta com tão pouco. Então, às vezes acontece, eu chego, já ligou para esse cliente? Eu ia ligar e aí chegou um outro cliente. Tem que estar atento. Então, às vezes tem falhas, né? Mesmo eu tendo essa preocupação... Normal, são humanos, né? Então, mas você sempre tem que estar atenta, principalmente shopping, que são horários diferenciados. Entra uma turma, sai uma outra turma. Então, o outro que chega tem que ter preocupação com o óculos do seu colega. Então, tem que ter essa troca entre eles para dar uma sequência. Porque não é cada um cuidar só do seu, cuidado de um todo. É uma equipe, né? É uma equipe. E não tem só óculos de grau também, né? Tem óculos para dar close. Com certeza. Óculos lindíssimos. Depois eu vou lá. São peças... Quero um gatinho. Não entendi. Como você quer um gatinho? O que? Um óculos gatinho? Um óculos gatinho. Era só pra deixar claro, né? Pra quem tá assistindo. Que tipo de gatinho você quer. De repente, se tiver um gatinho... Maísa vai na feira, faz a compra e aquelas peças só chegaram na Cristal. Então você tem uma peça que é única mesmo, porque ela comprou uma. Então vendeu, acabou. Eu amei. Eu achei lindo. Esse é um Fendi, inclusive, e eu gosto de fazer umas brincadeiras. Por exemplo, esse óculos é solar e eu fiz receituário. Então, você cria uma identidade sua, porque ele não veio como receituário. Então, você termina fazendo receituário para as pessoas entenderem. Receituário, óculos de grau, com lente incolor. Tá? Então, ele veio com a lente solar. Solar. Escura, exato. Aí, eu faço essa transformação. Lindo. Faço várias... Tem clientes minhas que amam. Então, às vezes, eu tiro a lente e digo assim, você vai fazer o seu óculos. Que máximo. E eles adoram, né? Tem algumas clientes minhas que amam quando eu faço isso. Então, porque você realmente está fazendo... Você está personalizando o seu óculos. Claro. Verdade. Aí você veste o óculos, né? Eu visto. É uma joia. Só para você ver aqui como você pode brincar, né? Eu trouxe aqui só para... Claro, fique à vontade. Até porque... Que lindo isso. Esse é lindo. Você disse que ia estar de vermelho e ia fazer uma brincadeira com você. Você me enganou. Aí eu tô de neon. Aí você bota. Esse é lindo. Não é? Lindo. Agora, veja isso em você. Então, tem várias coisinhas que você pode fazer, várias brincadeiras. Eu trouxe isso só para fazer uma brincadeira com você. Ficou lindo, Mi. Ficou bem em você mesmo. Ficou bonito. Então, é isso. Então, você... O gatinho é aquele ali, ó. É você fazer essa brincadeira. Peu teve uma vez que ele só gostava de um redondo. E eu disse, Peu, sai um pouquinho do redondo. Acho que vale a pena pegar ali pra mostrar. Esse é gatinho, né? Gatinho. Você pega pra mim? Aquele ali, só pra mostrar. Poxa. Que é um óculos que faz um sucesso danado. Ficou bem, né? ficou bem. Espetáculo. Aí vai arranjar o gatinho. Esse óculos gatinho. Obrigado. É top. Esse aqui, deixa eu te falar. Esse daqui, sempre que eu apareço, quando eu faço algum stories ou um vídeo... É com esse, né? Com esse óculos, eu uso esse óculos.
todo mundo vem me perguntar, aonde você comprou esse óculos? É incrível. Qual é o modelo desse óculos? Aí eu digo, olha, esse é ele é Hermès, né? Hermenegildo Zenha. Ele é um Hermès. E aí todo mundo, vou até olhar aqui pro pessoal ver. E aí todo mundo pergunta, só que eu já sabia que era uma peça única. Então, nesse caso específico, não vão achar, né, Mar? Porque mesmo assim, meus concorrentes trabalhando com várias marcas que eu também trabalho, eu faço uma curadoria do que talvez ninguém compre. Eu lembro-me bem que eu comprei um Dolce & Gabbana que tinha umas flores e só vieram 4 para o Brasil. E aí, eu e mais 3 loucas, né, de São Paulo, e eu comprei. Você tem ideia, esse óculos, acho que era 12 mil, um solar, assim. Sério? Era edição limitada. Vieram 4 para o Brasil. E ele era muito pesado. E, assim, as flores, era aquele negócio assim, você estava numa floresta. E eu vendi para a pessoa certa que eu sabia que iria ficar. Mas Maísa pesou, minha filha, mas lhe deu leveza. Porque é o estilo dela. Era o estilo dela, Então, né? o estilo dela. Então, assim, é uma peça que ninguém vai ter. Então, eu tenho alguns clientes que eu escolho algumas peças assim que eu sei. Você já compra pensando na pessoa, né? Às vezes, eu estou na compra e ligo para a pessoa. Olha, tem assim, na hora legal. eu filmo para ela e digo... Então, assim, eu tenho uma cliente que é apaixonada por óculos, assim, bem diferenciada. Essas marcas, inclusive, só eu que tenho em Salvador. É lindo. Aí, o que acontece? Eu pego umas peças, assim, totalmente ilusitadas, assim. Aí, passo para ela e ela se sente também prestigiada, né? Porque naquele momento eu estou lembrando dela. E faço isso com o maior amor e com o maior carinho, porque... Eu digo sempre, quem manda no meu negócio, quem é dono do meu negócio, é meu cliente. Eu só faço administrar. Então ligue para a Maísa. Vá na Cristale. Na Cristale. Na Cristale, nas AIS, na Pop. Pois é. E assim, uma vez a gente estava conversando e uma pessoa estava com a gente e falou assim, porque eu compro óculos... quando eu viajo para os Estados Unidos, porque eu vou na loja da Chanel, e na loja da Chanel eles têm todos os modelos da Chanel. Então, falou assim, tem uma loja da Chanel que eu fui que tem 3 mil modelos. Aí aquela informação eu recebi assim, né? Eu disse, gente... Aí pensei, quem é que vai experimentar 3 mil modelos de óculos, né? Ninguém vai experimentar 3 mil modelos. Ninguém, pelo amor de Deus. Então, qual é o trabalho de Maísa que faz a diferença? Curadoria, né? Pronto, é isso. Então, ela vai lá, já com o olhar dela treinado, né? Então, a gente não iria perder tempo olhando 3 mil modelos. E eu também odeio. Você gosta de ficar... Odeio. Eu quero olhar 3, 4 que tenham a ver comigo e daí decidir. Entendeu? Então, esse trabalho de consultoria, mais do que venda, que eu acho que é importante, porque a pessoa já chega lá num lugar que a curadoria já foi feita antes, entendeu? Ela que vai pro lugar que tem 3 mil óculos. Exatamente. Não a gente. Ainda tem uma outra coisa. Quando você confunde o cliente. Muito. Eu digo sempre que tem um vendedor, comprador. Ele vende e depois compra. Esse me mata. Porque ele confunde o cliente e daqui a pouco o cliente, eu vou pensar. Porque ele não parou para ouvir. E às vezes, uma outra coisa que é extremamente importante é você ter o estoque na sua cabeça. Que se torna muito mais rápido quando você faz a leitura certa do seu cliente. Então, você conversou, você fez a anamnese, você viu a receita, tipo, Pedro, eu vou indicar agora, diante da sua dioptria e tal, e saber a profissão, quando a pessoa vai usar um multifocal, porque é importante, você usa mais computador, você faz mais leitura. Então, tem toda E tem, hoje, a indústria, o que tem de opções de lentes, você tem que ter isso com o cliente. Que às vezes ele vai gastar ou pouco, ou muito, mas não vai resolver. Porque ele pode gastar daquele mesmo valor, mas uma lente que possa dar um campo visual melhor intermediário, por exemplo, ou perto, então, ou longe. Então, a gente tem que ter essa preocupação de também fazer aquela pessoa que está ali investindo naquele óculos, fazer um investimento correto, independe do valor que ele compre. Independe. A minha preocupação com os de 100, de 500, de 1.000, de 5, de 10 mil, é igual.
e tem que ser igual. E tentar proporcionar dentro do bolso dele o que é que o mercado oferece de melhor para ele. Claro. Né? Então, essa preocupação a gente tem, e eu sou extremamente preocupado com que eu estou administrando os negócios do meu cliente, né? Então tem que dar tudo certo. Com certeza, mãe. Incrível, viu, esse papo. Gostou? Eu disse a você que ia ser bom. Eu me emocionei aqui. Caramba! É uma grande história. E você me contou a história ontem rapidinho assim, né? Não, nem chega perto. Ai, massa, tal, mas, pô, um filme. É um filme. Eu sempre digo a Mar que ela tem que escrever uma biografia, porque ela tem aí uma história que dá 3 novelinhas da Globo, das 9. Novela das 9. História. Maísa, ela tem uma história de sucesso de ponta a ponta. Sucesso como pessoa, uma vencedora da vida, muito criança, começou a batalhar e depois conseguiu, mesmo não tendo toda essa base que, né, a vida não proporcionou, mas ofereceu isso aos filhos, foi uma guerreira e construiu muita coisa, e muito jovem, né? Isso é que é incrível, porque Maísa é uma mulher jovem, mas se você olhar, a história é longa, né? É verdade. E emocionante. Eu tô encantada. De verdade. Cada um tem uma história, né? E eu digo sempre assim, a gente se torna imortal quando a gente faz uma boa história, né? Porque é o que eu quero, fazer uma boa história onde quer que eu passe. Com meus amigos, com meus filhos, com meus clientes. Porque essa história, a gente vai, né? A gente desencarna. Tão cedo eu não me sorteio. Ainda não. Ainda não. Ainda tem muita coisa para fazer. Então, mas você, fazendo essa construção, você se torna imortal. Então, como é que você quer ser visto com seus amigos, com clientes, com quem quer que você passe? Desde um funcionário seu, a gente não pode esquecer, sabe? A gente nunca pode esquecer o que passou, porque, infelizmente, tem pessoas que chegam no estágio que eu já estou, graças a Deus, que, às vezes, esquece um pouquinho aquele lado. O passado. Sabe? Esquece que aquele outro está na trajetória, que você tem que saber que você passou por aquilo ali. A dificuldade de pegar um ônibus para chegar, a dificuldade de se alimentar no horário certo, de sair e deixar um filho com febre, de sair e deixar o filho doente. Claro que tem que ter uma hierarquia, claro que tem que ter uma organização, porque a gente tem que ter isso. Claro. Mas eu não posso deixar de ser sensível àquilo que eu passei. Quantas vezes eu saí que não tinha alternativa. Né? Então, a gente tem que estar sempre conectada. As pessoas que hoje estão... Infelizmente, eu sei que eu tenho pessoas que eu conheço e que eu vejo que olham para o lado, mas o que não olhe, passe a olhar, porque esse olhar é que faz uma diferença para o outro. E o outro é sempre... eu assisti uma palestra com o Divaldo, até com o Pedro. E, gente, você fazendo o bem, só traz o bem. Fazendo o bem sem olhar a quem. Ai, foi um prazer. Amei. Demais da conta, demais da conta. Obrigado por você ter me chamado. Já conheci essa história de cabo a rabo, mas eu não canso de ouvir. É uma história que não canso de ouvir. Obrigado, mamãe. Eu amo meu filho. Ai, que Deus, amei. Foi muito bom. Agora eu quero passar uma mensagem para vocês. Vocês que estão aí, mulheres, que a luta nossa não é fácil, né? E várias passaram pelo meu papel, homens também, que às vezes tem que passar o papel sozinho, sem suas mulheres. O que eu digo, acreditem em vocês. Nunca deixe de acreditar em vocês. Faça tudo com amor e dedique-se o máximo a fazer o melhor. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Eu estou aqui torcendo para que eu seja, talvez, uma inspiração, uma mensagem para dizer, eu acredito em você. Você tem que acreditar em você também, tá?
Olha, ele tem muita coisa para fazer. Faça a sua parte. Que lindo. Maravilha, que final lindo. Adorei. Pedro, você volta? Volto. Me convide. A Mirella convida o programa, né? Então, a Mirella convidou, a gente vem, claro. Então, pronto, então você volta em breve. Voltarei sim. Na próxima história de verde, igual a você, assim. Pronto. Obrigada, eu quero mãe. saber quem? Minha nora. Melina. Ah, boa. Mel, boa ideia. Boa ideia. Vamos conversar com A Mel. gente está falando tanto de humanização, um parto humanizado. É verdade. Né? E é uma coisa assim que é tão... Eu que pari, todos os 3 que foram parto normais. Então, ela faz um trabalho fantástico. Ah, então, legal. Minha sugestão é minha nora. Com Eu só certeza. faço minha nora. Ah, eu Tá tenho vendo? várias dúvidas. Merchan. Eu tenho várias dúvidas sobre parto Pois é. humanizado. Então, traga a Melzinha. Pronto, bora. E Bora. a gente vai entrevistar ela. Vamos sim, vamos. Combinado? Tô com você. Vamos. Fechou. Vamos. Obrigada, Pedro. Obrigado, Obrigada. Mi. Obrigado, mamá. Obrigada a vocês. Beijo. Amei. Também.